Salmos 126, a partir do versículo de número 1. Glória a Deus. Deixa eu só pegar um negócio aqui e nós já vamos voltar a fazer a leitura. Salmos 126, está escrito assim: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrima semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando, chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Amém. Irmãos queridos, está entre nós, mais uma vez, a palavra do Senhor, e ela permanece na glória do Pai e pelo Espírito Santo de Deus. Tenho certeza que Deus vai falar aos nossos corações esta noite, não diferente das demais. A minha vida, a sua vida, a nossa família, a igreja em que congregamos, ela está precisando de restauração. Não importa de que maneira esteja, se há ainda na sua casa um avivamento, se as pessoas ainda conseguem se compreender, de fato, todos nós precisamos de uma restauração em uma área da nossa vida. Todos nós precisamos, a igreja não é diferente. Todos nós não estamos sendo tudo o que nós deveríamos ser, isso é fato. Diante do Senhor, devemos oferecer o nosso melhor, fazer o nosso melhor diante do Senhor, não só na igreja, irmãos queridos. Já disse aqui e afirmo diante a palavra, dentro da palavra, biblicamente, o nosso culto não é aquele que nós fazemos somente aqui, onde nós reunimos como corpo de Cristo, como congregação, como ajuntamento. Não, a resposta é não. Às vezes achamos que o culto é somente aquele que você se reúne dentro de um templo, e ali você coloca uma roupa, melhor calçado, passa um gel no cabelo e pega o seu instrumento, põe um belo sapato, pega a sua família e se reúne os demais. Culto não é só isso. A Bíblia diz que o verdadeiro culto, o culto que Deus se agrada, é aquele que nós oferecemos do nosso particular. Quando levantamos pela manhã, você que inicia o culto na sua igreja com Deus seja louvado, para iniciar o culto, este Deus seja louvado é de manhã, quando você levanta e se posiciona, senta-se na sua cama, quando você se levanta, é o Deus seja louvado. O culto começou, e ele só termina quando você deita na sua cama, encosta a sua cabeça no teu travesseiro, e os teus olhos fecham, tua mente e teu sentido se desliga deste mundo, seu culto encerrou ali. Nós não somos aquilo que falamos, nós não somos aquilo que pensamos, não somos aquilo, irmãos, que nós prometemos, somos aquilo que fazemos. E se somos aquilo que fazemos, o nosso verdadeiro culto, o culto racional que Deus se agrada, é aquele oferecido pelo nosso corpo, minuto a minuto, dia a dia, semanas a semana, mês a mês, ano a ano. Esse é o verdadeiro culto. Jesus nos disse que nós somos a igreja, o templo e a morada do Espírito Santo de Deus, somos eu e você. Jesus na cruz do Calvário, o véu do templo em Jerusalém, quando Jesus está pendurado na cruz e inspira, o véu do templo se rasga. Agora o templo é eu e você, passamos a ter acesso a Deus através de Jesus. Há uma ligação, há uma comunhão. E então este templo, a nossa vida, o culto, ele acontece segundos a segundos da nossa vida, momentos a momento da nossa vida, e não oferecemos o nosso melhor ao Senhor. Durante este culto,
a nossa trajetória cristã, a nossa vida, na jornada diária, meses e anos da nossa vida, nós ainda não oferecemos o nosso melhor ao Senhor. Precisamos de uma restauração completa. Precisamos nos voltar ao Senhor. Algo está faltando ainda mais. Está faltando poder espiritual. Está faltando unção do Espírito Santo. Está faltando fome de Deus, desejo pela sua palavra, paixão às almas perdidas. Quantas vezes nós olhamos para irmãos longe de nós, afastados da presença do Senhor, e rotulamos. Falamos este dia sobre Ziba. Nós falamos, por exemplo, quando Maria entra na casa de Simão, ex-leproso. Nós vemos que o autor ali é Lucas, se eu não me engano, ele vai de propósito colocar ex-leproso. Às vezes nós temos esse costume, não que Lucas estava errado ali, mas ele faz, irmãos, de propósito, para mostrar que eu e você, ao invés de termos paixão pelas almas que estão perdidas, nós rotulamos. Como Ziba, nós olhamos para os Mefibosete da vida, estão em Lodebar e falamos, ele nada serve, ele é um aleijado, é um coxo, é um paralítico, não serve para estar entre reis e sacerdotes. Como a própria palavra nos exorta que eu e você nos assentamos em reis e sacerdotes, diante de reis e sacerdotes, nós julgamos. Então ainda falta algo em nós, falta paixão pelas almas perdidas. Precisamos urgentemente de sermos restaurados, conformados ainda mais à imagem e semelhança de Cristo. E é justamente desse tratamento, desse tratado teológico, que o Salmo 126 nos exorta, dizendo que eu e você precisamos sermos restaurados, precisamos ser regenerados, transformados, edificados em um corpo santo, pois Ele é o templo e a morada do Espírito Santo de Deus. A igreja somos eu e você. Aí nós, muitos muros que estão derribados, aí nós, muitos pensamentos que não agradam o Senhor, aí nós, muitos desejos e pecados que precisam ser consumidos pelo fogo devorador, pelo fogo consumidor, pelo fogo santo de Deus, pelo fogo santo do Senhor, pelo fogo devorador. E ele descreve, o salmista, é um salmos de romagem, ele nos escreve 3 períodos da vida do povo de Israel em sua restauração, e Deus na vida do povo, do seu povo. Às vezes nós, irmãos, porque às vezes alguma coisa dá certo em casa, nós esquecemos que precisamos ser restaurados, esquecemos que precisamos do fogo devorador do Senhor, esquecemos que precisamos, irmãos, sermos conformados à imagem de Cristo ainda mais. A jornada cristã, ela, irmãos, é um processo, e não são as nossas obras, diferentemente dos que falam por aí, não é as nossas obras, mas é o trabalhar do Espírito de Deus sobre nossa vida, que dão atributos de salvos em nós, que são as evidências da salvação em nós, são as evidências que ouvimos o chamado de Jesus sobre a nossa vida. Assim como o povo de Deus era alertado a voltar-se para a presença do Senhor, agora longe do cativeiro, eles precisam ser restaurados. Não somos diferentes desse mesmo povo. Nós estamos aqui esta noite para sermos restaurados. Estamos aqui esta noite para sermos conformados ainda mais à imagem e semelhança de Cristo. Estamos aqui esta noite porque atravessamos vales, atravessamos desertos, atravessamos abismos, atravessamos trincheiras. Nós nos sentimos emparedados, encurralados, e o diabo às vezes nos alcança com seus dardos inflamados. Quantos que aqui estão esta noite que precisam ser restaurados, que precisam ser curados de dentro para fora, que precisam se levantar diante as adversidades da vida? Quando olhamos para esse salmo, nós vemos as maravilhas que Deus fez ontem, elas devem nos inspirar a buscar a Deus com mais fervor no dia de hoje. O versículo 1 ao 3 confirma: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se diziam:
grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Eles estão lembrando de coisas que Deus fez no passado, lembrando da onde Deus os tirou. Somos uma igreja histórica. A igreja não surgiu somente neste século. Nós lembramos de irmãos que lutaram bravamente, irmãos apóstolos, discípulos e apóstolos de Jesus, que fizeram com que o evangelho chegasse até nós. Homens, mulheres, homens, crentes que lutaram para que a bandeira de Cristo fosse erguida em um mastro, aonde esta pilastra, este mastro, esta alavanca onde segurava a bandeira de Cristo, foi construída debaixo de, como teve o alicerce em Cristo, mas debaixo de muita dor, de muita luta, de muita lágrima, de muito sofrimento, debaixo de muita perseguição, de pedras, na ponta da baioneta, ao fio da espada, a chicotada, aos palavrões, aonde cães selvagens, famintos, leões, rasgaram, trituraram, massacraram a pele dos nossos irmãos, para que o evangelho chegasse até nós, irmãos. Oh, aleluia, louvado seja amém, Deus. E estes homens desbravaram para que o evangelho chegasse até hoje. Mas não vivemos apenas história, não vivemos apenas contos falados que ficaram nos anais da história. Não moramos no passado. O nosso Deus fez, faz e continuará fazendo maravilhas, irmãos. Assim como os nossos irmãos foram mártires para que o evangelho chegasse até nós. Nós não somos somente uma igreja histórica, apesar de não ter ninguém na porta da nossa casa chutando, gritando, esbravejando, mas passamos pelas mesmas lutas talvez, enfrentamos grandes obstáculos, precisamos ser restaurados, precisamos viver um novo do Senhor, louvado seja o nome santo do Senhor. E nós não vivemos apenas de lembrança, porque os milagres de ontem não são garantias do mesmo milagre de hoje, mas a intervenção de Deus, ela é contemporânea. O mesmo Deus que agiu ontem, age hoje e agirá eternamente. O povo aqui tinha perdido a liberdade, a pátria, o templo, a família, o culto, as festas, as celebrações, o cerco coletivo da melancolia, da nostalgia, estava invadindo suas almas e a mágoa era incurável. Louvado seja o nome santo do Senhor. A mágoa estava em seu coração, de ver a sua nação destruída, de ver o seu povo disperso, de ver que, irmãos, as festas tinham se terminado, as celebrações, de ver os seus cultos tinham se acabado, sua família, o templo, a pátria tinha se desfeito como, irmãos, uma pólvora que se explode, um pó que se espalha e, irmãos, ao vento é levado. Eles olharam para tudo aquilo e disseram: Senhor, como nós estamos? Olha para a nossa vida. O povo estava entregue à crise e à desinstalação da sua própria pátria. Eles estavam não dentro da sua pátria. A libertação, irmãos, agora não é mais uma obra humana. Eles não têm mais poder para isso. Eles não têm mais condições. A intervenção deveria ser sobrenatural. Só Deus poderia fazer aquilo. Quantos que aqui estão esta noite deste jeito? Olhando para a sua vida e dizendo: Senhor, eu não tenho mais força, eu preciso de uma restauração urgente. A minha maior necessidade hoje é de ser restaurado de dentro para fora, mas eu não consigo fazer isso. Eu não tenho mais força, eu não tenho para onde pôr mais o meu pensamento, eu não tenho aonde mais tirar, Senhor. Todos os lugares se fecharam, não há portas entreabertas, não há mais fonte de vida, não há mais o que eu fazer. Eu quero dizer a você, pelo Espírito Santo de Deus, que Deus continua restaurando, Deus continua promovendo restaurações, Deus continua transformando, e Ele age sobre a nossa vida, e Ele é poderoso. Jesus é especialista em restaurar,
em transformar, em dar o novo, em fazer o novo acontecer. Louvado seja o nome santo do Senhor. E eu quero dizer a você, pelo Espírito Santo de Deus, que é Deus quem restaura. Quando todas as portas se fecham, quando estamos entrincheirados, quando não há mais jeito de nós agirmos, é Deus que trabalha, é Deus que move, é Deus que faz, é Deus quem nos tira da cova, é Deus quem nos põe de pé, é Ele que nos faz sonhar de novo, é Ele que nos enche de poder, e Ele não se contenta com nós vivendo em miséria, em desgraça, não, mas Ele nos levanta. Não se contente com as misérias da sua vida, com as migalhas. Quanta gente que hoje se acomodaram. Não, eu não vou sair porque Deus virou as costas para mim. Não, eu não vou fazer isso porque o Senhor me abandonou. Eu quero dizer a você que não, querido, não, irmã, não, irmão. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus não deu a nós espírito de covardia, mas nos deu espírito de valentia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Hoje Deus está nos posicionando. Deus está nos posicionando. Quantos que aqui estão esta noite dizendo: Deus esqueceu de mim, Deus virou as costas para mim, Deus não quer mais se relacionar comigo. Deus procura relacionar-se com os homens, mas somos nós que viramos as costas. Somos nós que viramos as costas para o Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele quer eu e você novamente em sua presença. Ele quer eu e você novamente com os pés sobre a cruz e posicionado diante da cruz. Louvado seja o nome santo do Senhor. Palavras de Jesus: aquele que quer seguir-me, se posicione, tome sua cruz, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Precisamos renunciar, irmãos, sentimento de medo, de covardia, os desânimos, a falta de coragem. Precisamos negar isso tudo, irmãos, e nos colocar de pé. Esta noite o Senhor está convidando a mim e a você. Se você deseja uma restauração completa, ou uma necessidade urgente da sua vida é sermos restaurados, então se posicione. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós olhamos, irmãos, é Ele quem nos dá poder, é Ele que nos levanta, e a intervenção de Deus produz alegria indizível. Versículo 2: então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Entre a nação se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Mas não adianta nada, irmãos, nós contarmos testemunhos, se não usarmos isso para nos levantar também, para olhar para o passado, irmãos, e saber que o mesmo Deus que trabalhou lá continua trabalhando hoje. Ele não mudou, irmãos, e o impacto em nós ou nos outros é um grande testemunho. Quando nós olhamos para os que estão lá atrás, a nossa vida, aquilo que vivemos, para estarmos aqui hoje, traz um grande impacto para a nossa vida. Eu não sei quantas bênçãos você já recebeu do Senhor, mas com certeza você já recebeu centenas delas. Eu sei que a fé em milagres é uma fé passageira, é superficial, porque o milagre de ontem não é garantia do mesmo de hoje, mas o mesmo Deus que fez no passado, Ele não mudou, continua sendo o mesmo. Ele é um Deus, irmãos, que faz a nossa vida se emplacar. Ele nos levanta, nos coloca de pé, e então, irmãos, nos gera conhecimento sincero. Versículo 3, com efeito, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Me lembro de quando meu pai estava acidentado, lá nos anos 90, 80, melhor dizendo, nos anos 80, eu olhava, irmãos, ele era boia fria, cortador de cana, chegava em casa com a roupa tudo preta de carvão. Naquela época se podia colocar fogo na cana para queimar as palhas, e eu olhava depois o meu pai acidentado mais de um ano no leito, olhava as roupas dele penduradas no varal, e agora, irmãos, antes eu ficava triste de ver o meu pai todo sujo de carvão, agora eu ficava triste de ver as roupas do meu pai penduradas no varal e ele doente, todo quebrado, moído em cima de uma cama. Eu olhava e agora, a gente é assim, irmãos, nós não valorizamos nada que o Senhor faz para nós. Quando estava trabalhando, mesmo ganhando pouquinho, mas estava de pé, tinha saúde. Agora o pai está num leito há mais de um ano, como um paralítico,
E eu estava olhando as roupas dele penduradas no varal e falando: será que um dia eu vou ver o meu pai usando essas roupas de novo, trabalhando? Eu tinha, irmãos, a idade de 7 anos, 6 para 7 anos. Quantas coisas Deus fez de lá para cá. Já contei aqui, irmãos. Um dia, depois de quase 2 anos desse total, irmãos, abandono, sabe? Nós chegamos no momento que só Deus para nos ajudar. Um dia ele recebeu uma visita de um querido irmão amigo e disse: olha, Daniel, não tenho nada para te dar. Hoje vai ser o último dia que eu venho aqui trazer a você pão para as crianças e um lanchinho para elas. Eu não tenho mais, eu vou mudar de cidade. Não posso mais vir aqui, não tenho condição de vir aqui no sítio. Então, a partir de hoje, eu vou ver se eu consigo vir uma vez por mês aqui. Agora nós não vamos mais à escolinha de jovens, porque era ele que nos levava, não teremos mais o pão, o lanchinho que ele trazia, não teríamos mais. Mas Deus não nos desamparou, porque antes dele sair, ele disse assim: irmão Daniel, olha, o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda, Daniel. Irmão, já tinha mais de 1 ano e pouco, meu pai estava na cama, como um paralítico, quebrou a bacia, costela, clavícula, perna, braço, perdeu todos os dentes da boca, em um terrível acidente do caminhão, o pau de arara. Meu pai estava em cima de uma cama, irmãos, bebendo sopa, minha mãe tratava ele na boca, e naquela mesma noite, tarde daquele dia, melhor dizendo, na tarde daquele dia que ele foi visitar, estávamos em casa, irmãos, tomando um café, melhor dizendo, jantando, almoçando para janta ali, de tardezinha, depois chegamos da escolinha de jovens, eu olhei, meu pai encostado na parede, com muito sacrifício, de verdade, irmãos, confesso, e se ancorando ali, se escorando nas muletas debaixo do braço, já estava com 1 ano e pouco, em cima de uma cama, e minha mãe assustou e disse: bem, o que você está fazendo, bem? Ele: deixa eu criei na profecia, eu criei na palavra. Sentou-se com muito sacrifício, naquele dia ele comeu com a gente, e foi aos pouquinhos, Deus foi libertando ele, libertando, aquele que era aposentado por invalidez, foi lá e cancelou a aposentadoria, hoje ele é aposentado por tempo de serviço. Ou seja, irmãos, testemunhos também servem para edificar nossa fé, não é uma fé genuína, mas serve, irmãos, por quê? Porque edifica a igreja, faz nós olharmos para trás e dizer: quantas coisas Deus fez lá, e Ele não mudou. A verdadeira fé nasce da cruz, sacrifício de Cristo, mas a fé no milagre, mesmo que passageira, porque ela vai embora, irmãos, e depois volta quando ouvimos algo, a fé em Cristo não, é ela que nos levará até o fim. Mas o milagre, nós lembramos, o mesmo Deus que operou no passado, continua operando no dia de hoje. Irmão, irmã que aqui está, coloque teus olhos no Senhor e tenha certeza no seu coração que os lugares secos de agora podem ser fontes, irmãos e irmãs que está aqui, de abundantes vidas do amanhã. Quantos que já olharam para o passado, e irmãos, e colocaram os olhos no passado e não tinha nada para esperar do Senhor, e Deus nos arrancou do deserto, nos arrancou do abismo, nos arrancou do mundo de pecados e nos chamou, nos trouxe para a sua presença, nos deu de sua graça o favor imerecido, Cristo, a obra de Jesus em nós, que é a cruz do Calvário. Hoje nós temos um Deus que está conosco, um Deus que não nos abandona. Os israelitas aqui, irmãos, pensavam que um passado de glória era a garantia de um presente glorioso. Eles estavam alegres no saudosismo. De fato, nem sempre o que aconteceu no passado poderá se repetir hoje, irmãos. Se a nossa fé está ancorada no saudosismo, tem gente que fica amarrado naquilo. Olha, como era feliz, como eu era isso, como eu era aquilo. Está errado, irmãos. Nós temos que usar o que Deus fez no passado e hoje nos posicionar. Louvado seja Deus. Viver de saudosismo, onde se eu olhasse e falasse: oh Senhor, Tu me abandonou. Lá no passado era bem melhor, as coisas iam muito bem. Eles estavam alegres pelas vitórias de ontem, mas olhavam para o dia de hoje
como se a vida fosse um deserto, como se a vida não tivesse mais sentido. Versículo 4, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes de Nebebe. Versículo 6, quem sai andando, semeando, quanto planteia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Oh, irmãos, melhor dizendo, versículo 4, restaura, Senhor, a nossa sorte, como torrentes de Neguebe. Eles estão aqui lembrando do passado. Saudosismo atrapalha a nossa vida como cristãos. Nós olhamos para o presente, e olhamos que a vida de fato está um deserto, mas cremos que o Senhor é maravilhoso. E como fazemos isso? Com o poder de Deus. E o que é o poder de Deus? Eu te explico. Espírito Santo de Deus sobre nós. Temos que ser cheios do Espírito Santo, queridos. Temos que ser cheios do Espírito Santo sobre a nossa vida hoje. Temos que evangelizar o dia de hoje. Temos que colocar no nosso coração a certeza de que Cristo está conosco. E dizer para nós mesmos e para os outros que nos assistem, dizer, eu creio no Senhor, Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Temos que investir na nossa família hoje, não vivermos de saudosismo. Temos que investir no nosso casamento hoje. O que você tem feito para que Deus restaure sua vida, seu casamento, sua família, a igreja que você congrega, o teu trabalho, sua saúde? Será que nós temos nos dedicado? Será que nós temos nos lançado aos pés do Senhor? Não apenas podemos viver celebrando as vitórias do passado, não, irmãos. O que passou, passou, é daqui para frente. Precisamos sim usar o testemunho para sabermos que o Deus continua sendo o mesmo. E Ele poderá operar em minha vida desde que eu não viva saudosismo, mas que eu me posicione na presença do Senhor. Antigas bênçãos não são suficientes para a vida de hoje, assim como as antigas mágoas não devem estragar o presente de hoje. Quanta gente que talvez está aqui, talvez você está aqui esta noite, que o seu coração está cheio de mágoas, decepcionado, decepcionada, frustrada, vivendo um saudosismo, alguém que machucou o seu coração, alguém que ofendeu você, que rotulou, que fez bullying. Quero dizer a você, pelo Espírito Santo de Deus, creia no Senhor, volte-se para a presença de Deus, deixe o seu passado de lado, deixe as pedras de lado que lançaram contra a sua vida. Não faças mal a você mesmo, não faças mal à sua família, não faças mal ao teu casamento, não faças mal à tua igreja, aos teus amigos. Os lugares, os grandes avivamentos de ontem, infelizmente são igrejas vazias. Quando nós olhamos, irmãos, para a igreja de Éfeso, nós olhamos quantos homens que eram cheios do Espírito Santo. Hoje, irmãos, ao estudar a palavra, estudar a igreja antiga, primitiva, essas igrejas antigas hoje viraram monumentos, como nós chamamos de elefante branco. Gente hoje que outras se transformaram em teatros, em boates, transformaram em bares. Por quê? Porque deixamos de viver o avivamento, não buscamos pela restauração do Senhor. A restauração é um milagre de Deus, é obra soberana do Senhor. Aprenda, queridos que estão aqui, não deixe de investir em sua família, não deixe de investir no seu relacionamento, no seu casamento, nos teus filhos, na igreja que você congrega. Deus tem grandes vitórias sobre sua vida. Se você veio aqui hoje vivendo um saudosismo, chega. Jesus trabalha, Deus não gosta de inércia, de gente que fica parada no mesmo lugar, vivendo saudosismo, chorando, se lamentando, se refugiando nas provas e nas lutas, e usando como, irmãos, uma muleta sua fraqueza. Não! Jesus nos exorta: se você quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz. É necessário pegar a nossa cruz e nos posicionar à presença do Senhor. Aqui o Neguebe, que ele está dizendo, irmãos, é um deserto da Judéia. O deserto fica 11 meses seco, mas o mês da chuva das águas correm das montanhas e forma oásis, grandes mananciais de água, correntes fluentes de água, e abrem entre as areias do deserto grandes rios, e todo animal morto, seco, árvore, galho seco, folhagem, ele vai levando tudo embora, e chove lá nas montanhas, e a água desce. Assim é o Espírito Santo de Deus.
Quando somos cheios do Espírito Santo de Deus, vai levando toda a eira, toda a nossa imundície, todo o pensamento ruim, toda a negatividade, todo o nosso desprezo, as nossas mágoas e angústia. Busque, irmãos, pela presença de Deus, manifeste o Espírito Santo verdadeiro, genuíno sobre o seu coração. Quando, irmãos, pessoas que vêm aqui falar de sua vida, te encher de profetada, e você vai embora, irmãos, isso não muda a vida de ninguém. Precisamos a pessoa do Espírito Santo em nós, precisamos ser exortados, a igreja precisa ser ensinada a buscar pela presença a pessoa do Espírito Santo de Deus em nós, irmãos, que é o Espírito Santo de Deus que nos traz esta água, é Jesus que mata a nossa sede, que nos limpa, que nos regenera. Aonde tem água, toda a terra é boa. Irmãos, Deus pode fazer os rios do Espírito Santo brotarem nos desertos da nossa vida. Os rios do Espírito Santo brotarem nos desertos. Se você está aqui esta noite e a sua vida é um deserto, não tem sentido, clame para que Jesus dê a você, conceda a você o Espírito Santo de Deus. Ele é o teu companheiro onde você vai. Sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Sejamos cheios da palavra do Senhor, sejamos cheios do Espírito Santo de Deus, irmãos. E assim como torrentes de Neguebe, que nós sejamos inundados pelo Espírito Santo de Deus, que a palavra esta noite venha fazer com que a terra seca se transforme, louvado seja o nome santo do Senhor, em uma terra cheia de vida. Assim como a vara estava nas mãos de Arão, estava seca, mas quando a presença de Deus se manifestou sobre a vida de Arão, a vara seca que estava sobre a sua mão brotou caule, folhagem, flores. Se a sua vida não tem sentido, você precisa da palavra de Deus sobre sua vida, você precisa florescer, mesmo que a sua vida não tenha sentido, o seu deserto precisa se tornar uma fonte e poderá, irmãos. Seu deserto se transformar em um grande pomar, porque o Espírito Santo gerará frutos para a glória de Deus sobre sua vida. O que você mais precisa é do Espírito Santo de Deus sobre sua vida. E se você deseja uma restauração urgente, clame pelo Senhor. Sua necessidade maior, a minha necessidade maior, não é as bênçãos de Deus, mas é a presença de Deus sobre nós. É a presença de Deus sobre a nossa vida. A semeadura com lágrimas, aqui é um prelúdio, e a colheita será abundante. Não há vitória sem luta, a vida é uma luta, e temos certeza, assim, meus irmãos, a semeadura é dinâmica, ela exige uma preparação, ela exige uma logística, sair, semear, andar, chorar, precisamos pregar, irmãos, os ouvidos e aos olhos, às vezes nosso mesmo, pregar aos nossos ouvidos e aos nossos olhos, Deus está comigo, Deus está no meu coração. Precisamos regar o solo com lágrimas, é o nosso coração. Senhor, eu estou aqui na tua presença, eu preciso que o Senhor me encha da tua palavra, eu preciso da tua presença sobre a minha vida. Precisamos aprender o evangelismo com Jesus. Ide, lançai sobre mim o teu jugo, tomai sobre si a sua cruz, levai sobre si o meu jugo e o meu fardo, aprendei de mim, sou manso, humilde, simples de coração. Irmãos, esta é a mensagem. Se nós fizermos de acordo com a palavra de Deus, a colheita será certa e o nome de Deus será exaltado sobre nós. Esta mensagem, Deus seja louvado. Amém.